Antes de entrar no Naamã, deixa eu falar do Salmo 29, nos versículos 3 e 4. O 3 é o nosso versículo. Salmo 29. Salmo de número 29. Diz versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Claro que nós temos aqui a interpretação conforme for a mensagem que Deus está dando. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor ouve sobre as águas. Eu expliquei esses dias, não sei se você já foi à cachoeira. Você está perto da cachoeira, você não escuta, não dá para você ouvir alguém, você não dá para conversar com alguém. Você está perto de gritar, ô! Eu falei até daquela tragédia que aconteceu em Minas Gerais, que o barco estava lá perto, né? E começou a cair do barranco pedras, tudo, pedaço da rocha, e o pessoal do barco está distante que viram, começaram a avisar, saiam daí, gritavam, e eles não ouviam, por causa do barulho das águas. Mas o que tem a ver conosco? Às vezes nós estamos num momento tão difícil que não conseguimos ouvir a voz de Deus. É uma doença que vem e esquecemos que Ele é Deus. É uma doença grave. Como eu falei, eu nunca tinha ouvido falar que diverticulite no esôfago. Para mim, diverticulite é só no intestino, né? Para mim não foi sempre esse entendimento. Como pastor, já várias vezes já pediram oração sobre isso, né? O pastor, olha por mim que eu fui diagnosticado com diverticulite, que até, lembra do Tancredo Neves, né, que teve, e ele foi até a óbito, então, a gente já conhecia a doença, mas no esôfago eu não sabia que tinha também, mas hoje uma senhora falou. Como eu havia falado de bursite, quando falava de bursite, eu sempre pensava que era no ombro, não é no joelho também, várias coisas, né? E a pessoa explicando. Então, o que eu quero explicar para você? Que nós temos que ouvir ao Senhor. A voz do Senhor ouve sobre as águas. Se você andar com Deus, por mais que seja o barulho do inferno, você consegue ouvir a voz de Deus. Não, Mateus é maior. Você se aquieta. Quando você ouve a voz de Deus, ela se aquieta, ela te aquieta. A voz de Deus faz você ter paz, ela traz paz, mesmo sobre as muitas águas, que é sobre muitas tempestades. Mas eu estou pegando esse gancho aqui para dizer as operações de Deus sobre as águas. Semana passada, quem está lembrado, que eu falei aqui que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Foi a semana passada que eu dei. Hoje eu estou dando o segundo livro de Reis, capítulo 5. É o Naamã. Claro que vai ter novidade, como já contei o que eu não contei em 9 horas. Segundo livro de Reis, capítulo 5. A história de Naamã, a história nós conhecemos, são as revelações. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Atenção, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, está falando do Senhor quem? Ele era, olha o que ele diz aqui, ele era um grande homem diante do seu Senhor, o rei da Síria, né? E a Bíblia diz o que então aqui para nós aqui, e por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios. Então era este homem, valoroso, porém leproso. E eu falei que quantas vezes é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, tem muito valor, mas tem uma maldição. Às vezes é o pregador do Evangelho. Ele prega o Evangelho, mas às vezes ele é hipertenso, é diabético, entenda. Ele prega o Evangelho e tem um câncer. Imagina você chega para o pastor e diz, pastor, ora por mim que eu estou com câncer. Ele, rapaz, eu também estou. Não, ele vai orar, entenda. Aí alguém diz, mas o senhor também dá câncer, mas eu estou em oração. Estou no tratamento, mas está amaldiçoado esse campo, porque eu conheço a palavra de Deus, que não é vergonha, não, entenda? Então, o Naamã, você vê que ele era um homem cheio de qualidade, um homem até usado por Deus, mas tinha uma praga, tinha uma maldição que era a lepra. Essa história foi mudada. Vamos ver? Diz, e saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E eu gostei quando o missionário deu uma mensagem dessa mensagem, e ele falou, para ficar a serviço da mulher do comandante, não era apenas o general, ele era o comandante dos exércitos. Então, não foi qualquer menina que levaram para lá, era uma menina que foi escolhida, entenda? Uma menina que certamente ela tinha o quê? Qualidades, dotes, não sei se era na culinária, não sei o que era, mas ela foi. E ela foi tirada, note que ela foi presa, ela não foi ali para trabalhar, para ganhar o salário dela. Não, ela foi ali, ela estava ali obrigada.
Ela estava como escrava ali, presa, mas ela mostra um caráter tremendo. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa moça, sendo uma moça do Antigo Testamento, ela mostra uma coisa que muita gente não tem no Novo, que Jesus mandou ter. Mateus 5,44, o que diz lá? Eu, porém, vos digo, amai os vossos. E amar não é relação social de beijinho no rosto, não. Amar é querer bem. Amar é querer bem. Até eu estava explicando esses dias, que como até eles usam, a ciência usa a linguagem do amor, né? Que tem gente que se expressa bem o amor, mas tem gente que não. Tem gente que não se expressa, mas o cuidado dele mostra o amor dele. Quer dizer, o jeito dele agir, o cuidado dele, a maneira dele agir, mostra que realmente ele ama aquela pessoa. Quem ama, cuida, não é verdade? Quem ama, cuida, e quem ama, respeita. E essa moça mostrou o quê? Um amor ao seu Deus. Quando ela vai simplesmente, e ela não tinha essa instrução, mas ela tinha Deus dentro dela. Então, ela sendo uma menina do Antigo Testamento, ela foi usada de uma maneira muito tremenda, como Jesus manda que a igreja seja. Mas, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, o que ela fez, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E, às vezes, nós temos vergonha. Nós, cristãos, não falamos como deveríamos de falar. Não estou falando nem para o inimigo, não, que também devemos de falar. Vamos que você, sabe que uma pessoa não gosta de você, mas ela está muito doente, mas ela trabalha com você. Diz, olha, se você estivesse lá na igreja, Deus é uma benção. Ou se você permitir, eu faço uma oração por você. Ou se você permitir, deixa eu te dar uma palavra, a Bíblia diz isso, aquilo. Mesmo uma pessoa que não gosta de você. Mas não estou falando nem isso a outras pessoas. Mas sabe o que é? Paulo falou aos Romanos 1,16. Veja comigo Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E às vezes nós temos vergonha do Evangelho. Do que eu vou falar, pastor Jé? A pessoa vai até me instigar. E às vezes tem. Eu já falei de Jesus e já tomei pedrada por causa disso. Eu lembro uma vez no ônibus, era da juventude da igreja, sempre andava com folhetos no bolso, e eu peguei o folheto e fui dar para o rapaz. Ele olhou para mim e falou uma porção de besteira, me xingou. Eu falei, já falei contigo, não quero papel não quero dinheiro, assim mesmo. Mas Jesus falou, rapaz, cala a boca. Eu falei, tudo bem. Mas eu também dei glória a Deus, por quê? Porque eu podia chegar para ele como homem e falar, rapaz, você é mal educado, eu estou te falando com você, estou te fazendo bem, você ainda vem com ele. Não, eu sabia que é problema espiritual. Me calei, fiquei quietinho dele, dá uma olhada, de vez em quando ele olhava para mim e ficava, brincadeira. Ficou resmungando comigo direto, tudo bem. É para da moça, não, de muitos anos isso, para levar de todos os atos. Mas não podemos ter vergonha, e às vezes temos. Eu contei da irmã Maria mesmo, né? Não é fictício, não. Vocês já ouviram o testemunho. A Maria estava trabalhando numa empresa, na faxina, na limpeza, entende? E todo dia ela olhava lá um contador, era um escritório de contabilidade, e ele tinha um caroço no pescoço, e ela sempre andava com óleo na bolsa. Um dia ela chegou, seu fulano, eu posso fazer uma oração pelo senhor e ungir o senhor com óleo? Ele disse que olhou para ela, pensou até em xingá-la. Mas ela era muito querida lá, uma senhora de idade já. Eu, pode fazer a sua reza. Ela disse, eu vou orar. E orou e colocou o óleo. No outro dia, o homem estava no êxtase tremendo. O homem estava perplexo. O homem estava... Ele disse, pessoal, deixa eu contar para vocês que a Maria tem um óleo mágico aqui. Ela passou o óleo no caroço, que eu tinha que fazer uma cirurgia, nunca tive coragem de fazer, e olha aí, desapareceu. Ela disse, não é óleo, mas não é Jesus. E o dono da empresa mandou chamá-la na sala dele. Chegou lá e disse, Maria, você tem um pouquinho daquele azeite seu, daquele óleo? Tenho, eu sempre ando aqui. Aí, veja a simplicidade dela. E ela disse, você me dá um pouquinho, que é minha filha, dona da empresa. Surgiu um nódulo no seio dela. Aí Maria assim, manda ela passar em nome de Jesus e passar com fé, tá? Na simplicidade dela. Ela foi... No outro dia, não demorou também não, o homem estava igual. Pessoal, é verdade, o óleo dela é tremendo. Disse, não, pessoal, não é o óleo, é Jesus. Você tem que ir para a igreja, dar o testemunho, conhecer Jesus. Ela evangelizou. Não tem vergonha. Às vezes nós temos, irmão. Nós falamos, quer ver uma coisa? Quem nunca ouviu falar que chá de quebra-pedra faz bem para os rins? Já ouviram isso?
Todo mundo já ouviu, não é verdade? Agora garoto já ouvia isso, né? Que, né, que é o outro, que suco de goiaba é bom para quem está com o intestino solto. Não é, viu? Água com maisena, são as receitas da vovó, né? E todo mundo faz, não, como é que é? Chá de dente de alho, é bom para gripe, não sei o quê, aquelas coisas todas. O que você ouve falar que eu estou dizendo que é errado, não. Mas nós falamos mas não falamos de Jesus. Às vezes o colega está com câncer. Às vezes a pessoa está triste. Você notou que ela está triste. E depois você até recebe a notícia que ela se matou. E você não fez nada, você se envergonhou do Evangelho. Não pode. Não pode. Nós vamos ver que essa menina, não tem escrito aqui, mas nós vamos falar sobre isso. O que essa moça deve ter recebido depois? Nós esquecemos de uma coisa que ele falou em Atos, não preparei, mas é Atos 20, 35. Coloca para mim. Isso, diz assim, ó. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. E recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, vamos lá? Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E nós só pensamos o quê? Dinheiro. Não estou falando isso para depois passar sacola de oferta e você colocar a oferta dentro. Não. Aprenda a dar a palavra de Deus, você vai ter muito mais de Deus. Dá bênção. Aprenda a dar bênção. O que o Pedro disse? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Tem que dar. Eu aprendi uma coisa, se eu tenho salvação, eu tenho que dar salvação. Eu falo de salvação. Nós estávamos conversando hoje, eu tenho explicado, que recentemente minha mãe foi para a glória, até o último momento eu fui falando da salvação, e ela já era salva, mas eu queria ter, entenda bem, não ter dúvida nenhuma, e levá-la realmente a Cristo ali. Você tem que tomar cuidado. Essa semana teve um pastor, o pai dele foi embora. E eu falei para ele, rapaz, antes disso eu pedi. Ele falou para orar pelo pai dele, estava com problema de saúde. Eu falei, o seu pai é salvo? Ô pastor, aí está o problema, ainda não aceitou. Ô irmão, você fala sério com ele. Jesus está aqui, sabe o que eu falei assim? Amigo, você fala sério com ele. Ô pai, claro que eu oro para o senhor ficar curado e depois o senhor tenha muitos anos de vida, mas a eternidade é tão real quanto esse ar que respiramos. Foi as palavras que eu falei à minha mãe. Ele só pode ir aos 100 anos, passar de 100 anos, mas só pode ir e não voltar. Foi, e não voltou, como ele também. Eu disse, fala sério com ele, leve ele a Cristo, porque se ele passa em salvação, ele vai estar a vida toda, assim, a eternidade toda sem a salvação. E é tão fácil falar de Jesus, fale. E essa moça, então, ela não teve vergonha. Ela podia tomar uma bronca, a dona da casa lá, a mulher do Israel, nós temos o nosso Deus, que Deus de Israel? Cadê o Deus de Israel que não protegeu você? Cadê o Deus de Israel que não te protegeu, não te guardou? Lá o nosso soldado foi lá, o nosso exército foi lá, tirou você do seio da família e você vem falar do seu Deus para mim? Não. Ela estava movida por Deus. Irmãozinho, você é movido por Deus. O outro pode dizer, você é uma faxineira aqui, vem falar disso aqui, você trabalha na limpeza. Não. Deus está contigo. Não tem, ela falou. E aí a Bíblia diz assim para nós. E disse essa sua senhora, tomara que meu senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Deve ter falado, majestade, a menina falou que em Israel tem um profeta, que ele é usado por Deus, que as pessoas são curadas, são libertas, que se eu estiver lá eu vou ser curado da lepra. Aí o que o rei da Síria fez? Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de veste. Um erro. Qual? Não leve nada, você não tem que oferecer nada para Deus para ser curado, irmão. Muito menos ao homem de Deus. Irmão, ora por mim, porque se eu for curado, eu vou te dar isso. Para com isso. Pastor que é pastor, te dá até uma bronca. Você vai de bobeira, irmão. Que negócio é esse? Não quero nada, não. Nem para Deus ofereça, não. Porque se Deus me curar, eu vou dar uma oferta para a igreja, eu vou fazer uma oferta muito grande. Para de bobeira. Você vai ofender a Deus fazendo isso. Não existe. Mas não existe mesmo. Pode ter certeza. Eu falei que Deus não é garoto de recado. Quando eu era garoto, eu gostava de auxílio, de ajudar na feira livre. Eu ia lá para a feira e pedia a ver para cá. Posso carregar sua bolsa? Mas você não aguenta. Aguento sim, mas por quê? Eu queria ganhar um troquinho. Já mais rapazinho, já mais forte, eu pegava botijão de gás. Quando o vizinho pedia para comprar um botijão de gás, é como se fosse aqui. Eu estou aqui, lá na Praça da Sé que tinha que comprar o gás. Eu ia até lá, voltar com aquele botijão nas costas. Eu sabia que na volta, quando eu chegasse, ia ter um troquinho, não é verdade?
E se não tivesse, pelo menos tinha o muito obrigado, que era mãe de um amigo, sem hipocrisia, é verdade. Então, o que eu quero dizer? Deus não é isso. Deus não espera troquinho seu nenhum, Deus não espera nem dinheiro grande nenhum. E ele foi levando para quê? Não faça isso. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti, esta carta, sabes que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E na carta ele nem fala de Eliseu. Não fala, como nós às vezes erramos. Falamos da igreja, não falamos de Jesus, que é o dono da bênção. Ele não falou. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. O que é isso? Sinal de tragédia, sinal de infortúnio, sinal de coisa ruim, entenda? E diz, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Então, por qual motivo, pessoal? Nós estamos bem, não tenho nada, eu tenho cumprido todos os acordos, porque nessa época Israel estava inferior à Síria. A Síria estava com um exército mais forte. Aí o que aconteceu? Ele está procurando motivo. Eu não dou motivo para ele, nós estamos nos acordos, os acordos estão sendo cumpridos, e ele está falando isso, ele está procurando motivo para me atacar. Por isso ele está dizendo, manda um homem com lepra, eu sou Deus para fazer isso na vida de um homem. Mas, porém, diz, e sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta. Amigo, nós temos que aproveitar a ocasião, as adversidades dos momentos. Como eu falei da irmã Maria, ela ficou ali e disse, eu vou oferecer para ele, para mostrar que tem Deus na vida dela, e nós não nos escondemos, não nos oferecemos, a pessoa está do nosso lado, está morrendo, e não oferecemos nada, quer dizer, temos até vergonha e tudo. Eliseu não. O que houve? Olha, o rei rasgou as vestes. Por quê? Chegou lá uma carta do rei da Síria, que ele disse que está mandando um homem leproso, para ele vir aqui ser curado em Israel. E o rei ficou, mas eu sou Deus para fazer isso? Ué, ele está esquecendo que tem profeta em Israel? Manda ele vir a mim e saberão todos que há profeta em Israel. Você não tem que procurar, mas se as adversidades surgem, nós vamos mostrar que estamos com Deus. Surgiu em você mesmo, surgiu essa doença, surgiu essa enfermidade, eu vou provar que tem Deus na minha vida. Ela não vai prosperar, nem peça a Deus para te colocar a doença, mas surgiu, entre em oração, seja valente na oração, ore com determinação. Eu sei que fizeram uma macumba contra você, a pessoa diz assim, se veja o problema de quem fez, mas você que descobre que uma pessoa está com medo, o que houve? Estou tão assustado, porque o fulano é da feitiçaria, e ele disse que vai levar meu nome para o terreiro, que vai colocar lá no pé do bicho lá, ai meu Deus, não, deixa eu te falar uma coisa para você, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Verdade. Não, mas é que eu era de lá também, eu conheço esses guias, essas entidades, eles têm um poder tremendo. Não tem nada. Jesus é maior do que eles. É dessa maneira que se fala. Jesus é maior do que qualquer um deles. Nós não temos que temer, não temos que nos assustar. Você aproveita e fala de Jesus. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificada. Nem atendeu o homem, mandou um recado para ele, mas não aguentou, não aceitou não. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Puxa, olha aí, eu pensei, o Naamã falou algo que Jesus falou lá em Marcos 16, 18, final do versículo, olha o que diz, e imporão a mão sobre os enfermos, e os curarão. Naamã, você sabe como as coisas espirituais funcionam? Vai colocar as mãos? Mas também no Novo Testamento, lá em Atos 19, 11, diz, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas. O que é extraordinário, pessoal? Fora do comum, fora do ordinário, quer dizer, o extraordinário, quer dizer, o fora do comum. O comum é orar, impor as mãos, mas Deus pode usar de maneira extraordinária. É como aqui hoje, eu acho uma bobeira isso aqui, porque só apresentar o pedido a Deus, mas é uma coisa extraordinária. Você já viu isso aqui mais vezes? É de vez em quando, que é uma campanha, entende? E tem gente de Deus, como Naamã, lembra que eu falei nisso? Gente de Deus, usado, pregador, pastor, pastora, que às vezes ele sente até
tem aquele desejo dele até participar da campanha. Não, mas eu nunca acreditei nessas coisas, eu sempre fui contra, como é que eu vou aceitar agora? Mas se Deus está te mostrando. Se Deus está te mostrando que você tem que fazer, mas tem gente, pregador, estou falando com todo temor, com pastor, pastora, que diz assim, a vida toda eu critiquei isso, mas agora ele está doente, ou alguém da família, e ele sente aquela vontade, mas eu não posso negar a minha fé. Que fé, irmão? A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Está aqui, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Era uma coisa extraordinária. Tanto que você não vê mais um leproso, um doente ser curado no Jordão, na Bíblia, tem? Alguém mais que mergulhou no Jordão e foi curado? Não. Tem o cego no tanque de Siloé, não é verdade? Que foi lá, se lavou e voltou vendo. Foi Pedro que jogou a rede no mar e veio abarrotar de peixe, mas não tem mais, está aqui. E as pessoas perdem, estão perdendo muito, estão perdendo e quase que o Naamã perde a benção. E ainda tentou barganhar. Como é que ele tentou barganhar? Ele diz assim, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E se foi com indignação, e indo embora já. Eu conto o testemunho, alguns já ouviram, na Praça da Sé, não tinha igreja na São João ainda. E ali na Praça da Sé, a igreja na época, eram duas, hoje ela fica toda aberta, naquela época não. Tinha um boteco em frente, o pessoal bebendo, aquele negócio todo. Então nós deixávamos 2 portas, eram 3 portas de aço. 2 ficavam fechadas, uma ficava aberta, aí botava tipo um tapa-vista assim, né? Que as pessoas entravam assim de lado para a igreja. Para você ficar mais à vontade, senão ficava pregando e o cara tomando pinga lá e jogando piada para você. Era quase que em frente, muito pertinho. E essa senhora, ela contando as palavras dela, pastor Jaime, eu assisti na televisão, que era um missionário que estarei aqui, e eu fui gostar de assisti-lo, e assim, eu peguei o táxi, não fui nem de carro, Praça da Sé, era do lado do Corpo de Bombeiro, o táxi me deixou no Corpo de Bombeiro, eu entrei no calçadão. Quando eu cheguei, vi um rapaz de gravata na porta, disse assim, olhei a Igreja da Graça, eu falei, é aqui que vai pregar o missionário R.R. Soares, da televisão? Essa senhora, vai começar daqui a pouco o culto. Ela disse, depois eu venho. Ela voltou e disse, ela me contando, pastor, já eu fui falando, nessa igreja de porta de bar, eu não vou entrar nunca. Igreja de porta de bar, não vou entrar nunca. Quando ela está indo, ela falou comigo, palavras dela, pastor, já Deus falou no meu coração, nessa igreja de porta de bar eu vou te curar. E ela voltou e naquele dia ela ficou curada. E depois deu testemunho. Meu irmãozinho, é do jeito que Deus quer. Ele está dizendo para nós aqui. Entenda, mas Abana, Farpá não são rios de Damasco, melhor do que todas as. Sim, em cima Deus queria daquele jeito. Então chegaram-se a ele os seus servos. E lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quando mais dizendo, lava-te e ficarás purificado. Ô chefe, usa muito isso aqui, ô chefe, para com isso, nada demais que ele está pedindo. Eles fizeram o que Jesus fala no Novo Testamento, é Mateus capítulo de número 5, versículo 9, versículo 9. Ele diz assim, bem-aventurados quem? Os pacificadores. Quem são pacificadores? São os que semeiam a paz. Eles serão chamados filhos de Deus. Entenda bem, ele poderia dizer, general, vão matar esse profetinha? Vão jogar fogo na casa dele? Vão trazer a força até a ti? Não, eles pacificaram, semearam a paz. Chefe, ele não pediu nada demais, patrão, pai, ele não pediu nada demais, mergulha, se der, se ficar curado, ficou, se não ficar, não ficou, não é nada demais isso, e valeu. E ele foi, então desceu e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem. Irmão, o homem não era por ele, ele falava, ele era homem de Deus, ele era servo de Deus, estava obedecendo uma direção dada por Deus. Para de bobeira, você está perdendo muita gente perde, porque às vezes não quer fazer um ato de fé, verdade, a pastor vai ungir a mão, mas que bobeira, ungir a mão, já vi gente, uma vez o pastor, disse que ia jogar, como se fosse o suco de uva, mas vai manchar minha roupa, tem cada coisa, meu irmão, que dá, mas se for dirigido por Deus, então você já vai com uma roupa preparada para aquilo que depois lava, ou que é impermeável, sei lá o que é, entende? Não estou dizendo que eu fiz isso, eu nunca fiz isso, nunca fiz isso, mas sei lá, o homem de Deus pode receber a direção, mas eu tenho que mergulhar no Rio Jordão, essa água barrenta, essa água suja, foi conforme a palavra do homem de Deus, e aí a Bíblia diz, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado.
como a cara de um menino, lá em Efésios 3:20, o Senhor Deus usou Paulo para dizer isso aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos lá? Segundo o poder que em nós opera. Ele faz mais. Eu digo que um general não era um garoto de 20 anos, nem de 30 anos, não é verdade? O general, certamente, já tinha uma idade, não sei se mais de 40, 50, não sei. Não era, muda, é verdade, a cara ficou com uma cara de um menino. Quer dizer, Deus deu mais do que ele pediu. Esse é o nosso Deus. Agora, sabe o que eu fico pensando? Eu falo para vocês, sempre falo, eu fico pensando nisso aqui. É bom, não estou acrescentando nada à Bíblia, por favor. Estou vendo que isso aconteceu. Mas você já pensou o que aconteceu com essa menina? Quando o Naamã voltou para casa curado, já pensou? A esposa, meu Deus, é verdade mesmo? Olha aí. E ele também soltando de alegria, cantando, dando glória ao Deus de Israel, né? O Deus de Israel é verdadeiro. Olha aqui, mulher, cadê essa menina? Está lavando o banheiro, está capinando o terreno, ou está cozinhando, que ela é boa cozinheira. Eu não sei o que ele fez, por favor, não estou dizendo que isso aconteceu, não estou acrescentando, mas o que aconteceu com ela, hein? No juízo nós vamos saber sobre isso na eternidade. Mas fica pensando o que aconteceu naquela hora, quando ele viu a menina. Não sei se ele deu um abraço nela, chorou, entenda bem, deu um beijo na cabeça dela, entendeu? Chegou e assim, por favor, soldados, levem essa menina de volta para casa dos seus pais. E olha, por favor, o presente que ele queria levar para o Eliseu, muito ouro e prata. O Eliseu não aceitou nada. O Geazi era o auxiliar dele, foi que tomou uma coisa e ficou leproso. Mas é uma outra história, né? E que não devia fazer isso, que ele quis tomar mentiu para o general, dizendo que o Eliseu tinha pedido alguma coisa e o Eliseu não quis nada. Mas não sei se ela, de repente, leva esse presente, tudo para a casa dela, não sei o que ele fez. Ou então, se vai ficar aqui em casa, vai ser a gerente, vai ter honra, vai ter um quarto como se fosse uma filha nossa. Imagine se uma pessoa dessa, qual o carinho, né? Não estou fazendo isso, que você tem que fazer nada pela pessoa que orou por você, não. Só estou dizendo que essa menina ganhou. Se ela não ganhou nada, ela ganhou o nome dela na história, que nem sabemos o nome dela, mas quem nunca ouviu falar da menina, entenda bem, que falou para a mulher de Naamã? Quem nunca ouviu na Bíblia? Está aqui sempre essa história. Essa é a mensagem de hoje.